Vamos lá, deixa eu... Bem, então vamos lá, vamos começar a gravar. Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula hoje do dia 28 de dezembro. Só retomando, então nós solicitamos que vocês façam a postagem do relatório do SEI. Então, eu estou prorrogando o prazo dessa publicação no SIGA até hoje, dia 28, como também até hoje vocês devem postar as atividades do Google Formulários, tanto o formulário para educação infantil quanto para o ensino fundamental. Assim também como já foi definido a postagem das atividades relacionadas à apresentação dos textos, tá? Amanhã, como nós definimos, amanhã será a socialização. Cada grupo terá, em média, 30 minutos para fazer a apresentação das atividades que compõem a primeira avaliação. Anne, tem outra pergunta? Continua com a mão erguida. Anne, tem outra pergunta? Era mais com relação a entrar novamente, professor, porque eu tentei entrar para modificar, mas Tá. eu não estava conseguindo. E assim também como as outras meninas, né? Também não conseguiram. Tá, então deixa aqui, olha, eu vou... Vocês estão vendo aí na tela a relação dos grupos. Grupo 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vocês estão vendo aí? Todos estão vendo aí na tela? Eu estou compartilhando com vocês. Alguém me dá o retorno por áudio, por favor. Sim, professor. Sim ou não? Sim? Sim, professor. Dá para ver. Tá, então, ok. Então, veja. Uma das atividades que vocês vão ter que fazer, Ctrl C, esse link, eu estou mandando o link aqui no chat, que vocês vão ter que colocar lá no botão, que vocês vão inserir botão e vão colocar anterior, aí no site de vocês, sempre nessa primeira página. Então vamos lá, deixa eu acessar aqui a página de cada grupo. Então vamos lá, o grupo 1, já até que parabéns, até inicia o grupo 1, porque o grupo 1 lá no site do grupo já colocou até uma foto das meninas, legal. Os demais eu coloquei aqui a bandeira do Pará, depois for chegando imagens eu coloco, senão mantém. O importante é que os links estão corretos, então aqui o do grupo 1, tá? Então isso já está publicado, o site. Nós vamos acessar a página do grupo 1. Então está aqui. Veja, tem aqui uma apresentação. Olha, esse botão voltar, tá? O grupo 1, vocês vão mudar esse link que está aqui, ó, porque quando voltar, está indo para recursos tecnológicos, ou seja, vai para essa última página. Então, vocês vão ter que fazer uma alteração. Vão clicar no botão voltar, aí vai abrir o lapisinho, e veja bem, aí a pergunta, Dani, como é que eu faço essa alteração? Vocês só vão poder fazer a alteração se vocês entrarem pelo e-mail do grupo, tá? No Google Sites, pelo e-mail do grupo, porque esse é um material que foi criado com o e-mail do grupo. Então, lá vocês, ao clicar no e-mail do grupo, vocês entrariam, né, pelo e-mail, aí vão aqui nos brigadeiros e vão procurar Google Sites. Tá? Ao clicar em Google Sites, deve aparecer o e-mail lá criado, que deve ser o 32 PED G1 Barcarena. Tá? Então, lá vocês vão ter acesso a esse processo. E aí é o seguinte, no modo de edição, vai aparecer os itens lá que conforme o material que eu enviei. Inserir páginas, atividades. Deixa eu tentar abrir aqui pelo meu Google Site. Então, como eu estou
Aqui eu estou conectado. Então, o processo de vocês dos grupos para fazer alteração sempre é esse. Entrar pelo site do grupo, o login, a senha, vem aqui nos brigadeirinhos, vai aqui no aplicativo, ó, Google Sites. E lá deve aparecer os sites criados. Como foi o primeiro de vocês do grupo, deve estar lá o e-mail, o único site criado. Tá? Então, aqui vai aparecer vários outros sites, tem que ver a conta, também tem que ter o cuidado, porque se você tiver mais de uma conta Gmail, ele pode abrir uma conta que não tenha nenhum site, você vai se desesperar. Verifique se está no e-mail, na conta correta. Se tiver, você vai clicar no site que foi criado, então, grupo 1, 32 PED G1, Barcarena. Ó. Teve, inclusive, um grupo que compartilhou comigo aqui, ó. O grupo... Não, isso aqui foi um teste que eu fiz. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui no teste que eu fiz aqui, ó. Então, vocês vão ter acesso. Eu estou agora no modo de edição, então, veja. Eu estou agora no modo de edição. Então, respondendo a pergunta da Anne, e como é que eu começo a fazer as alterações? Eu fazer as alterações é bem simples. Você está logado com o seu site, você tem condição de fazer a edição, tá? Fazer as alterações e sempre ao final clicar em publicar, porque se você fizer as alterações, ele fica um salvo nas nuvens, mas ele não é publicado. Está aqui, ó. Então essa é mais ou menos a estrutura que vocês estão fazendo. E veja, eu mandei para os grupos as orientações e houve grupos que não seguiram essas orientações. Então, por favor, façam de acordo com o material que foi enviado. Tem uma página inicial, tá? Então, veja, aqui tem uma página que eu criei próxima, e aí, no caso, para o grupo 1, que está aqui, que criou uma página, deixa eu inserir aqui o botão, olha, vou inserir outro botão. Então, vai ser anterior. Em vez de... Pode ser volta, tá lá volta, não tem problema. Eu criei aqui o botão anterior, que é a página anterior, e vou colocar a página anterior para esse endereço que eu coloquei para vocês aqui, ó, lá no link da nossa sala de bate-papo aqui no Google Meet. Então, esse endereço, sites.google.com/site/professor Roberto Epa, /home, /turmas, -2020, /segundo semestre. Então, para chegar nessa página. Então, essa página, esse endereço que está aqui em cima, eu vou dar o Ctrl+C, aí eu vou lá na meu site que eu estou aqui criando a página anterior e vou colar. Ctrl+V. Pronto, inserir. Então, esse mesmo processo que aqui o grupo 1 e os demais, esse grupo aqui já até colocou o botão voltar e o botão avançar. Esse botão avançar vai para a página autores, que é essa página aqui, já tem até o nome das colegas. Tem a página atividades e a página recursos tecnológicos. Muito bem, então o grupo 1 está ok, cumpriu as atividades que eu solicitei. E aí, só fazer esses ajustes. Então, a próxima página vai para o avançar, então se tiver tudo certo, vai para a página autores, de acordo com o botão que o grupo trabalhou. Está aqui, ó. Voltar aqui, deve voltar para a página inicial, está correto, e o avançar vai para a atividade, que é essa outra página aqui. Então, está tudo ok. E aí, depois, é necessário que os autores fizeram a sua subpágina. Então, tem a subpágina da Anne Caroline. Então, olha, já até colocou foto, já trabalhou currículo Lattes, muito bem. É isso aí, ó. A Anne já adiantou bastante, já colocou o link de acesso ao e-mail dela, já tem um link do currículo Lattes, depois eu vejo se está tudo certo. A Franciane, vamos ver da Franciane. Ó, a Franciane é a mesma coisa, está faltando ainda fazer a apresentação, ok, mas já está, tem a Jéssica. Então, Anne, Professor, diga. e quem não conseguiu acessar o currículo Lattes? Não, o currículo Lattes continua fazendo o acesso. Não conseguiu por quê? Qual é o problema? Tem uma opção lá que não deixa a gente avançar. Eu, pelo menos, não consegui.
Aí eu vi que a Juliane comentou também lá no grupo que ela não estava conseguindo avançar também. Aí eu até queria saber se Eu já ela... consegui, já. Mas tem que saber o Ah, que é tá. que tu está Depois conseguindo me fala avançar, lá. porque veja, Era o eu estava passaporte que vendo que fica algumas. pedindo. Pois é, eu vi lá no grupo, passaporte. Não, nós não precisamos informar passaporte, nós somos brasileiros, vocês não são estrangeiras. Então ali passaporte não é para marcar nada, porque vocês não vão colocar essa opção passaporte. Se você clicar lá em cima Pois é, passaporte, ele professor, vai. mas quando a gente avança no final, ele pede que a gente coloque todo o tempo pedindo. Como é Também não que estava é? conseguindo. Quando a gente avança, Não. coloca tudo, Se você ele marcar a fica opção pedindo. brasileira, Mas eu marquei. Eu acho que é porque não, alguém. ele pede. Eu acho que aparecia essa opção quando alguém tentava. Quando alguém clicava lá na opção para digitar. Eu acho que era por isso que estava aparecendo isso. Exatamente. Isso. Não é para marcar a opção passaporte, porque vocês, a- toda a turma que eu entendo, são todos brasileiras. Ali, agora é claro, se você clicou lá acidentalmente, ou então deu enter e ele foi lá esperando o cursor, vai ficar esperando, ele vai entender que tinha que ter uma informação ali, aí ele vai dando um erro. Então não é para colocar nenhuma informação lá no passaporte, tá? Então tenta novamente fazer o registro, então, para ter esse detalhe. Mas continue. Então veja lá a pergunta da Anne. Como é que eu faço para editar? Então veja, está aqui, eu acabei de entrar no site, está aqui o meu login, a minha senha já está lá registrada. Aí aqui eu vou aqui lá no grupo 1, que eu estava mostrando, tem aqui o botão voltar, lá na página inicial, vai colocar, vem aqui clicar no botão, vai aqui editar. Ó, nós já colocamos aqui o endereço, só atualizar. Então pronto. Né? E aí todas as alterações que eu vou fazendo aqui, no final eu tenho que clicar em publicar, viu, Anne? E vale para todos os grupos. Então vamos supor, então você entra com a senha do seu e-mail, acessa o Google Sites, aí vai encontrar o seu e-mail do grupo criado. E aí a partir daí vai abrir nesse formato aqui, ó, inserir página. Então esse é o modo de edição. Então, esse é o modo que nós, autores do site, temos condições de fazer alterações. E a estrutura do site é isso aqui, ó, início, autores ou autoras, atividade e recursos tecnológicos. E aí colocando dois subpáginas, plano de microaula e videoaula. É isso que eu vou explicar agora. Teve o grupo, acho que é o grupo 4, que não seguiu essa sequência. Deixa eu só confirmar aqui, ó. Então, nós já vimos o grupo 1, tá ok a sequência. Professor, a gente ainda vai fazer alteração para Ok, enviar é para depois. fazer. Isso, é para fazer. E tem que Sim, fazer, vamos fazer. tá? De acordo com o que foi solicitado. Então, tá aqui, olha, o grupo 2, tá aqui, seguindo o início, fez uma descrição. Autoras, já até colocou aqui o nome de cada um dos componentes, ok. Deixa eu ver se já tá aqui, componentes. Depois cada um tem que, aí já tem que agora ver da lista se já tem alguma. Deixa eu ver quem quer entrar, é a Camila. No time. Tá? Ó, então, da lista, aí está faltando colocar aqueles. Uma foto, né? Inserir um layout que é imagem e texto, assim como foi feito nos demais. Então, ok. Atividades, que é para postar as atividades que nós indicamos. Isso, o resumo dos textos para colocar aqui. A apresentação é o PowerPoint. E as duas propostas da avaliação, tanto de educação infantil, que não foi no. É o link, né? Para o formulário, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental. E recursos tecnológicos, já até colocaram aqui também as informações, apresentação, características, isso, e já colocaram também o subpágina, o plano de microaula e videoaula. Muito bem, é o grupo 2. Vamos ver o grupo 3. Os links estão todos certos, tá? Que eu recebi lá no SIGA, depois eu conferi e já estou colocando aqui. Então, tá aqui. E aí, atividades, né, que vai colocar, ok. Recursos tecnológicos, já tem duas subpáginas. Está faltando só fazer um ajustes. Aqui já tem o nome dos componentes também. Deixa eu ver se tem algum com foto já, o texto.
Ó, já tem aqui do Jackson, ó, já colocou, já tem um currículo Lattes, já colocou o link Instagram, ok. Facebook, fez uma apresentação, tá ok. Bora ver aqui. E aí legal que veja, já lá no próprio nome do autor, ele já colocou aqui o plano de aula e microaula. Só que no caso, vocês só vão reproduzir, porque o plano de aula serão 2 para cada grupo vai elaborar 2 planos de aula. Vou já explicar. Mas tudo bem, já está bem encaminhado, bora ver aqui se os demais. Olha, a Leidiane também, já está com currículo Lattes. Aqui uma solução para vocês, tá, gente? Em vez de vocês colocarem todo esse endereço, basta vocês fazerem o seguinte, olha, copiar esse link que está aqui, ó. Aqui, esse link, copiar, tá? Dá o Ctrl C, aí seleciona a palavra link currículo Lattes e colocar lá na edição, colocar o link, ó. Tá? Colocar o link aqui, que aí no caso a pessoa, tipo aqui, ó. A pessoa ela vai clicar na figura e vai direto lá para, igual como está aqui nesses botões aqui, ó. Ó, como aqui, olha, eu não precisei colocar um endereço todinho do grupo. Eu selecionei a palavra grupo 0, 1, 2, 3, 4 é a palavra Barcarena, tá? E coloquei o link, tá? Então, como é que eu faria isso? Bem aqui, ó. Então, vamos ver aqui, por exemplo, atividades. Tá? Então, aqui atividade, resumo dos textos, ó. Ensino fundamental, ensino infantil. E aqui eu vou colocar uma outra caixa de texto. Aqui, ó. Vou colocar aqui grupos. Então, aqui é o grupo 1. Vou colocar aqui, ó. Grupo 1. Grupo 2. 3. 4. 5. Aí eu vou só selecionar aqui só a palavra. Aqui, ó. Grupo 1. Então, eu vou pegar aqui a página inicial do grupo 1 e vou copiar. Então, seria a mesma coisa que eu pegasse o currículo Lattes, por exemplo. Tá? Aqui, ó, Ctrl C, vou copiar. Vou aqui colocar esse link aqui na palavra selecionada, ó, grupo 1, link. Aí eu coloco Ctrl V, copiar e aplicar. Pronto. Aí a palavra 1 já tá com link. Então, em vez de eu digitar todo aquele endereço, eu faço isso. Então, faço essa mesma coisa aqui no material de vocês, tá? Então, grupo 3, aqui onde tem currículo. Em vez de colocar todo esse endereço, coloca o link. É uma boa saída. Mas tudo bem. Vamos ver aqui a Cassandra. Então, os endereços... Olha, legal que a colega lá é cantora da igreja. Muito bem. Tá? Então... Ok. E vamos para o grupo 4. Também tá... O endereço do e-mail está certo. Só a estrutura aqui que não está batendo com o que nós pedimos, tá? Deixa eu ver se tem os componentes aqui, os autores. Ó, tá faltando ainda, mas o site está criado, o endereço está correto, falta só fazer esses ajustes. E o último, grupo 5, que também está correto o endereço e está de acordo com o que nós pedimos também. Já tem uma descrição, já colocou aqui o botão avançar, e o avançar deve ir para autoras. Aí só fazer esses ajustes, todos os grupos, tá? E colocar o botão voltar, colocando aquele endereço que eu coloquei aí na página de vocês. A autora já colocou aqui as informações. Falta só... deixa eu ver aqui na página da Laís. Tá faltando só colocar o layout, tá? Layout com foto e texto
Beleza, então essa parte está ok. Entendeu, Anne, como é o processo de produção? Então, aqui você tem aqui páginas, ó. Então, aqui eu crio páginas, inserir layout, ó. Quando eu digo inserir layout, imagem, texto, é isso aqui. Posso inserir botão, tá? E páginas, as páginas que eu vou criando. Ó. Então, ó, página, basta clicar o botão mais, se eu quero uma página externa, e se eu quero página dentro das subpáginas, ó, em autores, eu tenho aqui, ó, aparece os autores, ó, como eu fiz o exemplo semana passada. Antônio, Bernadette, os exemplos e assim por diante. Tá? Atividades e aqui recursos, plano de aula, videoaula. Tá ok. Então é nesse processo que eu consigo fazer a edição. Entendeu, Anne? Tá ok, professor. Obrigado pela explicação. Muito bem. Então vamos agora fazer aqui então, reiterando, deixa eu só parar aqui a apresentação. Os grupos, vocês, nas páginas iniciais de cada grupo, vão colocar um botão voltar e colocar esse link que está aqui no chat. Tá? Depois eu posso, se for, não sei, se é necessário colocar lá no WhatsApp, o que é que vocês acham? Me dê um retorno aí, por favor. Ou então anotem esse endereço. É melhor colocar, professor, no WhatsApp, por favor. Tá bom, então vou colocar lá no WhatsApp. Bem, então enquanto a gente vai no WhatsApp, vamos fazer de novo aquele sorteio. Eu preciso definir os recursos para cada grupo. Então, de novo, aquelas 5 letrinhas, né, da palavra Alice. Escolha um número de 1 a 5, quer dizer, que vai corresponder a cada letra. Então, me dê a letra. Diga. Pode usar o chat. Eu vou colocar aqui no chat. As 5 letras. Cada grupo escolhe uma letra da palavra Alice, tá? Cada grupo, por favor. Vai, Camila, escolhe uma. A Carliane continua com a letra C. Então, a letra C tá o grupo 4. Muito bem. Então, a letra C, grupo 4. A Camila com a letra A. A Camila, que é do letra A, que é o grupo 3. Tá. A Anne Duarte escolheu o E, a letra E, que é o grupo 1. G1. Grupo 2, Falta o grupo professor. 2 e o grupo 5. Grupo 2. A Anne é do grupo 2. Nós somos do grupo 2. Tá certo. É a Anne com 2 N's. Tá. Anne Caroline, a letra L, que é do grupo 1. Só sobrou a letra I, então, para o grupo 5, correto? A letra I ficou para o G5. Então, vamos ver agora aqui quais são os recursos. Então, vamos lá. Bem, só chamando a atenção às ordens de apresentação amanhã e dos grupos, tá? O grupo 1, tá? Na sequência, o grupo 1 é o grupo da Anne Caroline, tá? É o grupo 1. O grupo 2 é o grupo da Anne Duarte. O grupo 3 é o grupo do Jackson. O grupo 4 é o grupo da Carliane. E o grupo 5 é o grupo da Laís, tá? Vamos lá agora ver a sequência das letras que vocês tiraram dos recursos. Então, só anotando aqui. Deixa eu verificar aqui.
Só um minutinho, que eu estou só fazendo aqui a G1, 5. G2. Então, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Espera aí, que eu preciso fazer aqui uma alteração antes de passar aqui. A vozinha mais fofa aí pedindo desculpa, pessoal. Oi? Eu escutei uma vozinha de criança falando desculpa, Ah, é pessoal. é meu filho que está aqui do lado. Desculpa, pessoal. Só um minutinho. G3. Quatro. Tá, beleza. Deixa eu compartilhar aqui com vocês como é que ficou a ordem. Tá? Pronto. Então, essa é a ordem. Como eu frisei para vocês, né? Vocês já criaram o site, tá? Se tiver dúvida, por favor, pergunta, que a gente dá as orientações corretas. Então, vejam, vocês já criaram um site e lá tem a parte de recursos tecnológicos. Então, vamos lá. Feito o sorteio, tá? Então, ficou assim, olha. O grupo 1 ficou com o seguinte recurso, tá? Audiolivro e rádio. O grupo 2 ficou com Google Classroom e realidade virtual. O grupo 3 ficou com livro didático e jornal. O grupo 4, PowerPoint e celular. E o grupo 5, televisão e cinema. Então, é de cada um desses recursos que vocês irão fazer a pesquisa relacionada à característica. Então, vamos pegar aqui o grupo 1, sobre o audiolivro. Então, buscar característica, o que é o audiolivro, quais são as suas vantagens e desvantagens do uso desse recurso na sala de aula. Então, é fazer pesquisa, buscar informações na internet, tá? Sobre esses recursos. E também buscar experiência, fazer pesquisas, né, relacionadas à utilização desse recurso em sala de aula, tanto na educação infantil e no ensino fundamental. Então, isso para cada um dos recursos. Então, o grupo 1 vai ter que fazer pesquisas sobre características, vantagens, desvantagens, experiências e do uso do audiolivro, tanto no ensino fundamental quanto no ensino infantil. Aí depois o outro recurso, o rádio, mesma coisa. Então vocês podem dividir, já que a equipe tem em média 5 componentes, dividam entre vocês. Tá? Então vocês vão ter que fazer essas pesquisas. A mesma coisa vale para os demais grupos. Então são 2 recursos para cada grupo. Tá? Então, cada grupo, esse material aqui eu já mandei para vocês, agora eu só fiz a fazer a atualização da escolha dos grupos de acordo com o sorteio que nós fizemos. E aí é o seguinte, tá? Então, essa publicação dessas informações, vocês vão publicar até o dia 7, tá? De janeiro, então vocês vão postar essas atividades até o dia 7. Bem, definido isso, nós vamos agora já definir também que cada grupo deve elaborar,
Então, vai produzir uma videoaula e aí usando cada um dos recursos. Então, cada grupo vai publicar 2 aulas. Uma usando o PowerPoint, outra usando o celular. Aí isso aqui é o grupo 4. O grupo 1, uma aula utilizando como recurso o audiolivro e outra usando como recurso o rádio. Ou seja, eu posso utilizar outros recursos na minha microaula, mas eu tenho que obrigatoriamente ter como um dos recursos o que foi sorteado por grupo. Então, cada grupo vai produzir 2 aulas, uma usando o PowerPoint, outra usando o celular. O grupo 1 usando o audiolivro e a outra usando o rádio. O grupo 2, uma usando o Google Classroom e outra usando realidade virtual. O grupo 3, uma usando o livro didático, outra usando o jornal. E o grupo 5, uma usando a televisão, usando a outra o cinema. Professor, eu posso dar uma aula, por exemplo, sobre o rádio? Pode, não é problema algum, contanto que seja com a série adequada ao que foi definido aqui em sorteio. Tá? Aí veja, o plano de microaula é esse aqui. E esse plano vocês vão ter que elaborar e publicar na subpágina de autor até o dia 4. Então vocês vão colocar a identificação. Esse plano são 2 planos, tá? Um plano usando um recurso, outro plano para o outro. Então vocês depois só vão definir entre vocês. Vocês têm 5 componentes, tá? Só definam entre vocês aí, por exemplo, audiolivro e rádio. Então vamos pegar aqui o grupo 1, tá? Então deixa eu só aqui acessar o grupo 1. Então vamos, o grupo 1 tem a Anne Caroline, Franciane e a Jéssica, a Ruana e a Silvana. Vamos supor que no caso do plano de aula usando o audiolivro, vai ficar a Anne Caroline, a Franciane e a Jéssica. E usando o rádio, a Ruana e a Silvana. Ok, aí lá vocês vão colocar no plano de aula correspondente essa estrutura. Então, não vai ter mistério algum para vocês colocarem essas atividades. Tá? E aí, no caso, vocês podem até fazer uma alteração lá no plano de microaula de vocês, do grupo, porque tem a subpágina, certo? Autores, cada uma tem a sua subpágina lá em autores. E aí, plano de aula é só colocar lá, plano de aula traço rádio, plano de aula traço audiolivro. Pronto, fica subentendido, tá? E aí, são 2 planos diferentes que terão que ser feitos. Então, a estrutura do plano está aqui, ó. Então, vai ter identificação. Aí, aqui no caso, o nome, só colocar o grupo, tá? Grupo 1, grupo 2, grupo 3. O nível de ensino, vocês vão trabalhar, podem produzir a aula, a proposta, seja para a educação infantil ou para o ensino fundamental. Ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Tá? 1º ao 5º ano. E só. Ano 2020, a atividade vai ser de português, língua portuguesa, vai ser de matemática, vai ser de ciência, de artes, educação física. Vocês definam também. Deixa eu ver aqui. Eu não conheço. Quem é essa pessoa que quer entrar aqui com... Diga, Juliane, você levantou a mão. Professor,
quando o senhor fala nessas aulas com recurso, é tipo assim, no meu caso, o nosso grupo ficou com a televisão e o cinema, então a gente tem que usar na aula a televisão e o cinema, Isso, vídeo na exatamente. televisão, ou um filme, passar um filme na aula, tem a ver com cinema. É isso? Isso, Usar o recurso, exato, né? Ah, tá. Tá bom. exato. Embora, veja bem, vamos supor que você vai dar uma aula Hum. de geografia. A sua aula é geografia. Uhum. E, por exemplo, você vai usar como recurso lá a televisão, você pode usar o programa vamos supor que, de um Globo Repórter que está falando sobre geografia. Tá? Por exemplo. Ou então você pode pegar, e aí escolher cinema, escolha um filme, um filme que está vinculado ao tema que você vai escolher. Então é o recurso. Sim, Mas sim. veja, eu posso utilizar também outros recursos. É uma aula que você vai ministrar. Então eu posso utilizar de repente uma apresentação também no PowerPoint para introduzir o assunto, apresento um vídeo vinculado àquele programa ou àquele filme e promovo uma avaliação. E aí a avaliação você pode utilizar tipo um teste, um questionário, um exercício, e aí esse tipo de exercício, que é a avaliação, ela tem que estar produzida. Então, vamos lá. Então, você tem aqui a identificação, o conteúdo. Vou trabalhar a higiene, por exemplo, noções de higiene. Então, vou falar agora sobre a questão do coronavírus. Então, vou trabalhar com turma de educação infantil, vou trabalhar com noções de higiene. Ok, então o que é importante? E aí, claro, de acordo com a BNCC, quais são as competências e habilidades? Isso para aquele nível de ensino. Eu vou trabalhar com o primeiro ano, então o que pede para o primeiro ano a atividade de ciências? São essas competências e habilidades que vão estar presentes. Aqui na metodologia, vocês vão descrever todos os procedimentos da aula. Não é só para dizer aula dialogada, aula participativa. Não, é descrever todos os procedimentos. Então, a aula será iniciada com a apresentação do PowerPoint abordando o assunto noções de higiene e que será apresentado aí de acordo com o conteúdo. Conceitos, definições, exemplos e características, enfim. Tá? Então, após a apresentação dos slides, contendo o conteúdo dado escrito, os alunos serão encaminhados a fazer uma atividade em qual pretende-se que os alunos respondam alguns questionamentos sobre a temática que está sendo desenvolvida, estabelecendo um diálogo. Né? E, ao final, será aplicado um exercício de acordo com a folha de avaliação anexa para os alunos avaliar o desempenho diante do conteúdo que foi explorado. Dentro dos recursos que serão utilizados, foi utilizado a apresentação em slide, o PowerPoint, o programa Globo Repórter exibido no dia X, tal, e também um cartaz ou sei lá, uma coisa mais que eu utilizei como recurso. Avaliação. A avaliação terá como objetivo a aplicação de uma folha de avaliação contendo 3, 4, 5 questões para os alunos desenvolverem em sala ou então ou pesquisa de acordo com o roteiro. Então, se eu quero que faça uma pesquisa, faça a identificação do bairro em que você resida fazendo um mapa. Essa atividade deverá ser entregue no dia X, tá? E aí vai anexo o roteiro. A bibliografia a indicação bibliográfica de acordo com o conteúdo. O livro didático X, Y, Z, tá? Que foi trabalhado. Então, essa é a estrutura do plano de microaula. Essa estrutura até o dia 4 de janeiro, publicada lá no site também. Isso é por grupo, tá? Cada grupo elabora de acordo com esse roteiro. Aí coloca lá no seu plano de microaula. Até aqui está claro essa orientação? Professor, essa identificação, nome, nível de ensino, como é que tem que ser feita? É o nome do grupo, o nome da pessoa? Isso.
O nome do grupo. Identificação, aqui, ó, nome, é o grupo. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, tá? Tá. Porque essa é uma atividade de grupo. Então, aqui é só colocar o grupo. Nível de Também ensino. o nível de ensino se vai ser educação infantil ou ensino fundamental, Ah, tá. tá? Se for Entendi. educação infantil, aí eu vou colocar lá alfabetização, pré-escola, alfabetização. Aqui no caso do ano é 2020. Também no caso do nível de ensino, esse ano, essa é educação infantil, ou desculpa, ensino fundamental, primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto ou quinto ano, tá? É para identificar o nível de ensino de respeito ao ensino fundamental. Atividades, ciências, atividade, matemática, atividades, geografia, história, porque no ensino fundamental eles não fazem disciplina, eles fazem atividades. Tá? Então, são atividades de matemática, atividades de ciências e assim por diante. Essa duração dessa microaula ela vai ter 20 minutos, no máximo. E aí, veja, a aula, vocês vão ter que organizar, vocês vão ter que realizar a aula. Tá? Então, vocês vão gravar, e a sugestão que eu dou é que vocês façam essa aula utilizando ou o PowerPoint, ou então, por exemplo, tá? Vocês podem usar aqui o próprio Cigaa. Veja, nós estamos aqui apresentando para vocês aqui o plano de aula, então, com a vantagem que eu posso gravar. Então, vocês podem fazer essa gravação dessa aula, então, com uma apresentação. Deixa eu aqui pegar aqui um exemplo, já que eu dou um exemplo para vocês. Mas vamos lá, vamos primeiro entender se vocês compreenderem esse primeiro passo. Definimos os sorteios. Então, fazer a pesquisa sobre cada um desses recursos, por grupo. Tá? Essa pesquisa, no máximo, até o dia 7 de janeiro, com todas as informações, características, vantagens, podem colocar imagens, tá? Não é Ctrl+C, Ctrl+V, não é copiar e colar lá do trabalho, é para fazer pesquisas e trazer as informações. Se for necessário, é claro, eu quero colocar um link de um site que achei interessante, ok, coloca o link do site que vocês acharem interessante sobre a experiência, mas façam a leitura e análise do grupo, tá? Colocando essas informações de acordo com as orientações. Então, esse levantamento, a partir de hoje, você já pode começar a fazer essas pesquisas. Então, livro didático, jornal, experiências. Podem ser também que vocês encontrem experiência dos dois casos. Pode ser que vocês não encontrem, pode ser que encontrem no ensino superior. Não é o caso aqui que a gente vai pedir que vocês... Professor, diga. eu não entendi usar o rádio na aula. O rádio usar o quê? O livro, né? Porque ficamos com o audiolivro e o rádio. Certo. Então, de que forma a gente poderia tratar disso nas aulas? Primeiro, por isso que é importante vocês buscarem essas informações aqui acima que eu estou frisando, ó, características, experiências. Então, como é que eu posso utilizar o rádio na sala de aula? Veja, o rádio ele é um meio de comunicação de massa. Então, de repente, eu posso trazer o rádio e trabalhar com a questão da alfabetização. Então, as pessoas podem ouvir determinado trecho de uma notícia, de uma informação, e eu vou pedir que a pessoa, né, dependendo da faixa etária, é claro, possa fazer, por exemplo, se você está contando uma história em quadrinho, uma história pelo rádio, de um programa que traga esse tipo de atividade, eu posso pedir para a criança fazer um desenho, como é que ela imagina aquela imagem que a história do rádio está trazendo. Eu posso explorar o rádio, por exemplo, uma notícia. Então, eu pego um programa e trago para a sala de aula, e a partir daquela notícia sobre esporte, sobre cinema, sobre política, sobre a pandemia. Então, naquele horário, eu sei que tem um programa que trata de determinado tema. Ok, então eu posso trazer o rádio nessa característica. Explorar uma linguagem e, por exemplo, a partir do que está sendo falado, o aluno fazer a transcrição. Então, posso trabalhar dessa ótica.
eu posso trabalhar uma música. De repente eu tenho um programa que trabalha com música, música evangélica, música popular, e aí eu posso trazer a partir daquela música do rádio tocada naquele momento, trazer como um elemento para trabalhar em sala de aula. Existem várias possibilidades. Por isso que eu estou pedindo que vocês façam a pesquisa anterior, busquem experiência para servirem de inspiração. Agora, é claro que também é importante ter a criatividade. Em relação ao audiolivro, o audiolivro é um livro, só que em vez de impresso, ele é um livro gravado. Então, também você vai encontrar na internet vários áudios contando histórias em quadrinhos, histórias. Há livros, inclusive destinados para adulto, que hoje eles estão sendo vendidos nessa versão. Então, você tem a Bíblia, por exemplo, tem a Bíblia em audiolivro, você tem livro de história, livros infantis. Então, existe hoje uma variedade, mas por isso que eu estou pedindo que os grupos façam esse levantamento para que vocês tenham inspirações. Nós não vamos inventar a roda. Já existe trabalho, já existe atividades que usam tais recursos em sala de aula. Então, por isso que é importante vocês fazerem essa pesquisa antecipadamente, para servirem de referências. Ficou claro? Agora sim, né, professor? Na hora de fazer que é complicado. Isso, não, mas aí a gente está aqui para orientá-los, né? Então, vocês não estou jogando e vocês se virem, não. Eu estou, primeiro, dando o caminho. Então, primeiro detalhe é fazer esse levantamento, fazer essa pesquisa. Já definimos o que cada grupo vai fazer. Então, o grupo terá que elaborar um plano de microaula, um para cada recurso, e o grupo elabora essa aula. Então, para a elaboração da aula, vocês podem utilizar o próprio PowerPoint, porque o PowerPoint também ele é um excelente recurso para você transformar isso num vídeo. Isso a gente vai apresentar para vocês isso na quarta-feira. Se der tempo ainda hoje, a gente ainda apresenta alguns itens para vocês. E outro detalhe, mas eu não tenho computador, dá para usar o celular, eu posso usar o celular. Existem hoje aplicativos que permitem você gravar da própria tela do celular. Então, vamos supor, você faz um PowerPoint com esses, aqui no caso, deixa eu só, não lembro se eu estou com, eu acho que eu não, esse slide que eu fiz, eu não tenho certeza. Deixa eu fazer um teste. Eu acho que eu não coloquei efeitos. Acho que não, porque... Deixa eu verificar aqui só um minutinho. Talvez fique maior na tela de vocês, mas não se preocupe. Só fazer um teste aqui rapidinho. Eu acho que eu não coloquei efeitos desse slide, mas eu pego o outro. Tá, acho que sim. Tá aqui, ó. Então vamos... Claro, deve ter estourado aí na tela de vocês, mas não se preocupe. Então, geralmente é importante vocês colocarem nos slides esses efeitos. Então, eu vou clicando, vai aparecendo aqui aí, o conteúdo. Tá? E aí, eu também posso, usando o meu próprio PowerPoint, ele permite que eu possa fazer a gravação e vou falando, vou fazendo a narração de cada mensagem. Então, olá, gente, vamos lá, vamos dar aqui um exemplo. Você usando o próprio PowerPoint. Ele tem uma função que eu posso gravar e aí ele vai aparecendo cada uma dessas palavras. Então, olá, gente, boa tarde, sou o professor Roberto, vamos trabalhar com tecnologia educacional. Nossa aula de hoje será sobre ensino remoto emergencial. Esse será o tema da nossa aula. Então, está aqui o meu contato, o meu e-mail para informações. Então, vamos lá. Então, a nossa aula de hoje, então, a criação do site, e aí veja, aí aqui tem um código, e o que significa cada um desses itens aqui. Então, veja, ao clicar, eu tenho efeitos e eu estou gravando um áudio. Então, depois eu transformo isso num vídeo, e em vez de ficar só a imagem, terá imagem e áudio. Então, aqui, ó, o 3 é o semestre acadêmico, o 2 é o semestre letivo que nós estamos, segundo semestre de 2020, o turno da tarde, tá? Aqui o código do curso de pedagogia, abreviado,
E o grupo, né, então cada grupo respectivo é a ordem, G1, grupo 1, grupo 2, assim por diante, e aqui o município, né, o campus da universidade. Então, essa é a estrutura da criação do site. Bem, a estrutura do site que vocês deverão criar. Então, temos uma página inicial, então, inserir uma caixa de texto com uma breve descrição, o que é, o que trata essa caixa, essa informação, e inserir dois botões, um botão anterior e um botão próximo. No botão anterior é colocar aquele link que nós já enviamos lá no grupo do WhatsApp e colocamos aqui no chat. O botão próxima seria a próxima página, e de acordo com a orientação que nós demos, nós teremos as seguintes páginas: autores, e que também vocês vão inserir o layout para cada componente do grupo, né, tendo a foto e a descrição de cada componente. Depois, nessa subpágina, então, tem foto, texto, nome completo, currículo Lattes, a expectativa em relação ao TCC, um tema, colocar o link do e-mail e da rede social. A outra subpágina, que também teremos subpágina dentro da página autores, é o plano de microaula do grupo e a videoaula. A próxima página será a página atividades, e que contará com inserir caixa de texto e a sua descrição. E esses textos, né, dessas atividades são o resumo dos textos que vocês devem colocar lá no Drive, o relatório do SEI que vocês já fizeram, e também a proposta de avaliação, tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental, usando o Google Formulários. A próxima página é a página Recursos Tecnológicos, também tem que ter uma breve descrição do que retrata, e aí inserir os recursos, que cada grupo vai ficar com 2 recursos, o recurso 1, o recurso número 2, e aí tendo, né, a característica, vantagem, desvantagem, experiência na educação infantil, de cada um desses recursos. Tá? Essa é a estrutura. Então, veja, em relação ao recurso tecnológico, como já explicamos, o grupo tem que publicar isso até o dia 7, e aí veja, tem aí as orientações, a página está sobre efeitos, e aí ao clicar esses efeitos vão surgindo, eu vou falando, vou explicando, enquanto isso eu estou gravando aqui a atividade. Muito bem, essa é a orientação que a gente gostaria de falar para vocês. Aí vem um plano de microaula, contendo todos esses elementos aqui que nós finalizamos. Bem, e aí veja, no PowerPoint, deixa eu ver se alguém está querendo entrar, eu acho. Isso? Não, é a Juliana que pediu para levantar a mão. Diga, Juliana. Professor, eu quero saber se essas microaulas vão ser gravadas, como é que vão ser? Elas serão gravadas, vocês vão realizá-la. E aí, qual é a sugestão que eu dou para vocês? Por exemplo, uma delas é vocês usarem aqui o próprio PowerPoint. Tá? O PowerPoint, ele tem aqui uma opção aqui, olha, gravação. Tá? Tem aqui gravação, gravar apresentação de slides. É como se eu estivesse fazendo a socialização do slide, mas eu estaria gravando. Então, se você usar o PowerPoint, você vai clicar aqui em gravar apresentação de slides. No celular, você pode baixar um aplicativo, gravador de tela de celular. Tem vários, então vocês podem fazer a opção gravar. Então, veja, no celular, quando vocês acessarem o Google Formulários, por exemplo, o Google Apresentação, ou mesmo no PowerPoint, você pode transferir esse documento que já está aqui lá para o Google Apresentações. No celular, quando você usar esse aplicativo de tela, ele vai aparecer da mesma forma que apareceu aí para vocês, por slides, e aí eu posso gravar. Então, eu vou falando, vai gravando. No final, você tem um vídeo. Tá? Você tem um vídeo de um PowerPoint. A outra possibilidade, vocês podem usar o próprio Google Meet. Veja, eu não estou dando aqui uma aula para vocês, eu estou gravando. Tá? Então, eu posso também fazer a gravação. Eu tenho 2 possibilidades de me colocar na tela do computador, aparecendo a minha imagem. Tá? Se eu não estou enganado, nós que temos conta institucional, no caso como alunos, vocês têm possibilidade de gravar também usando esse recurso.
recurso. Então, veja, eu posso, no primeiro momento, abrir a minha câmera, fazer uma apresentação, depois eu posso jogar os slides, como eu estou fazendo aqui, e vou falando e vou trabalhando o conteúdo e posso promover uma atividade. Então, deixa aqui eu pegar aqui um exemplo para vocês verificarem. É claro que maiores detalhes eu vou trabalhar com vocês na quarta-feira. De repente, a gente pode até, amanhã só ter a finalização da socialização, pode ser que amanhã a gente tenha mais orientações, mas na quarta-feira a gente dá maiores detalhes. Mas veja, Professor? Diga. E professor, por exemplo, caso a gente for para utilizar um vídeo, esse vídeo ele tem que estar dentro do tempo da aula, no caso 20 minutos. Isso, no máximo. Todo recurso que formos utilizar tem que caber dentro desse tempo, né? Isso, é uma microaula, gente, não é uma aula inteira de 50 minutos, que aí é diferente. É um tema que vocês vão escolher, no máximo 20 minutos, e veja, depois vocês podem carregar essa microaula também, vocês podem usar o YouTube. O YouTube permite que vocês façam gravação também desses recursos. Então, você tem o YouTube, tem o próprio PowerPoint, tem o Google Meet, que é uma ferramenta que vocês podem também utilizar, tá? Mas isso amanhã ou na quarta-feira a gente dá maiores detalhes. Deixa eu aqui apresentar aqui para vocês um outro PowerPoint que tem mais ou menos assim um exemplo. Professor? Pode falar. Professor? Pode falar, estou ouvindo. Deixa eu lhe perguntar sobre a pesquisa. No caso, a gente tem que fazer uma pesquisa e colocar nela as vantagens de usar o recurso na educação infantil, na educação fundamental. A gente pode colocar junto ou tem que fazer tudo separado? Não, pode ser junto. No caso, vai ficar 4 textos. Pode ser juntos. Então, no caso, vai ficar 2 textos. Tá bom. Contanto que vocês só façam essa discriminação, né? Que apareça lá. Outra coisa. A videoaula tem que ser todo mundo falando ou pode ser 1 ou 2 pessoas? Não, aí vocês decidam, vocês podem decidir. Embora é possível que todos possam participar, mas vocês vão decidir do grupo. Eu não vou exigir que todos precisam participar. Não. É possível que todos participem? Vai participar apenas um? Ok, é o grupo que decide, contanto que atividades elas estejam lá presentes no que foi solicitado, né? Espera aí, só um minutinho que eu estou procurando aqui. Eita, sumiu uma página minha aqui. Onde é que está isso? Espera aí só um minutinho aqui. Deixa eu ver se eu encontrei. Eu acho que eu encontrei aqui. Professor, o senhor vai mandar essa estrutura do plano de aula? Isso eu já mandei. Isso eu mandei na quarta-feira. Ela já está no e-mail do grupo já.
Meu Deus. Vejam lá, eu já mandei Tá, vou ver. essa. Espera aí que eu deixo compartilhar aqui com vocês um outro documento, só para dar um exemplo também, como é que eu posso usar o PowerPoint, tá? Olha, esse aqui, eu acho que já está até gravado. Eu não sei se, veja, me informe se vocês estão conseguindo acessar o áudio, porque ele vai liberar, ele deve rodar sozinho. Deixa eu verificar aqui. Não está muito baixo o áudio, né? Vocês não estão ouvindo nada aí, não? Não, professor. É. E professor não tem, não. Tá. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu ver aqui uma coisa. E agora? Tá bem baixinho. Professor, é muito baixo. Tá, é porque eu estou usando o meu canal de áudio aqui, vai ficar baixo. Mas olha, isso aqui é um exemplo de uma aula. E aqui, claro, o som está baixo, mas veja, eu uso o PowerPoint, o tema da aula é adição ou soma. Então, eu estou colocando aqui os termos e estou falando cada uma delas, né? Parcela, segunda parcela, soma ou total. E aí, agora vamos para as atividades, ó. Só que no caso aqui não era para aparecer esse resultado agora. Era ao clicar. Deixa eu parar aqui. Mas deixa eu parar aqui a apresentação. Na quarta-feira, a gente dá essa dica para vocês, né? Então, primeiro detalhe. Então, vocês podem usar essa ferramenta, o Google Meet. Então, o grupo pode, nesse momento, né, então, fazer uma apresentação inicial. Então, olá, somos alunos do grupo 4, a nossa aula... e aí, veja bem também, se vocês escolherem para a educação infantil ou para o ensino fundamental, não é para vocês... Professor, Oi. e no caso, esses planos de aula, a gente teria que postar onde, né? Nas subpáginas dos autores ou nas atividades? Lá Não, no na site. subpágina de autor, lá na subpágina de autores. Na Mas subpágina autores, tem lá o plano de microaula, correto? Sim. Então, deixa eu compartilhar aqui Ou com nos vocês. recursos também, né? Nos recursos. Eu acho até melhor, eu acho que é melhor colocar lá nos recursos, porque lá, acho que é isso. Nos Peraí, recursos, né? deixa eu confirmar aqui, eu acho até melhor, porque está aqui recursos, alguns já colocaram, né? Plano de microaula, deixa eu ver o grupo 2.
O grupo, alguns já até colocaram. Então, aqui tem recurso tecnológico, então vai ter, olha, aqui eu posso até depois fazer recurso, uma subpágina recurso 1, ou então aqui, características do rádio. Depois, características, crio embaixo do audiolivro, e aí assim por diante, mantenha isso aqui. Aí veja, vocês quiserem aqui, olha, plano de microaula, né, o grupo 2, já tem aqui a estrutura. Pode colocar aqui, em vez de colocar lá em autores, que alguns já até fizeram também, plano de microaula, ok. Pode colocar em recursos. Ou em recursos, ou então aqui, deixa eu ver aqui uma coisa. A maioria acho que colocou lá em recursos. Teve um grupo que já até colocou, deixa eu ver qual foi o grupo, autoras, grupo 3, 5, deixa eu ver se foi o grupo 1. Olha, aqui, olha, o grupo 1 colocou o plano de aula abaixo do nome da autoria, né, de cada autor. Então, ou pode colocar aqui como autores, tá? Ou então, como teve o grupo, acho que o grupo 2, colocou aqui em recursos. Não tem problema, contanto que isso esteja presente no plano, tá? Cumpra essas atividades que aí nós solicitamos. E aí o plano de aula, né, vai estar aqui. Então, de acordo com aquela estrutura, vocês vão escrever lá usando lá o PowerPoint, ou desculpa, pode ser o PowerPoint, pode usar o editor de textos, coloca lá naquela sequência e aí anexa aqui como documento do Google, do Drive de cada grupo. Tá certo? Alguma dúvida em relação a essa atividade? Aí isso nós damos início à nossa segunda avaliação. Lembre-se que aí, veja, até o dia 7 a gente acompanha, então a gente tem aula mesmo com vocês, vamos ter esse encontro hoje. Amanhã a gente faz a socialização, tá, dos grupos sobre a produção do texto, do relatório do SEI e também da atividade do próprio site, tá? E dos 2 formulários. Só reiterando que ainda está faltando postar lá no CIGA os grupos 3 e 4, tá? Os 2 formulários. Embora o prazo é até hoje, dia 28, mas ainda falta postar. Os grupos 1, 2 e 5 já postaram, de acordo com o meu levantamento. E também ainda os colegas alunos que ainda não postaram o relatório, eu prorroguei o relatório até hoje, dia 28 também, para postar o relatório individual sobre o SEI. Até o momento só tínhamos 10 relatórios postados. Logo no início da aula eu já tinha falado o nome dos 10 que já postaram o relatório. Então, deixa eu voltar aqui. Acho que já saiu tem que fazer o login de novo. Pelo tempo. Tá, então... E professor, como é essa socialização amanhã? Amanhã, cada grupo falar... vai ter... Isso, cada grupo terá 30 minutos para fazer uma exposição sobre, né? Então, a realização das dos textos, então, em relação à produção dos textos, o que vocês acharem em relação a esse processo de produção e apresentação, vocês até fizeram a socialização, mas falar sobre os textos que contribuiu para a atividade de vocês, a atividade do SEI, então, em relação à palestra do SEI, que cada grupo compreendeu sobre esse processo. Agora, a atividade mesmo em relação à produção do Google Formulários, aí nesse vocês vão ter que ter mais tempo, porque o que vocês pensaram na proposta do Google Formulário, tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental, e em relação ao site, né, a produção do site, utilizando as ferramentas do Google Site. Como é que vocês conseguiram perceber esse processo de produção inicial do site? É claro que não está concluído, nós vamos concluí-lo até o dia 7, considerando que vocês vão postar
a videoaula, vão postar os elementos da pesquisa que vocês irão fazer, as informações do currículo Lattes para quem ainda não concluiu, incluir a foto, cada um coloca a sua foto, faz a sua breve biografia. Então, é um pouco dessa estrutura que vocês, cada grupo, terão oportunidade. E, novamente, ou uma pessoa do grupo ou todas participam. O importante é que também serão em 30 minutos para vocês fazerem a exposição para cada grupo. Se quiser preparar alguma apresentação, também pode. Se quiser abrir a tela para socializar para os colegas, também não há problema algum. Contanto que utilize o tempo adequado. E a sequência da apresentação é a que já definimos para todas as atividades. Então, o grupo 1 começa, que é o grupo da Anne Caroline e os demais colegas. Depois, na sequência, é o grupo da Anne Duarte, que é o grupo 2. Anne, Alice, Daphne, Bruna, Gabriela. O grupo 3, a Camila, né, Cassandra, Jackson, Isabelle e Leidiane. Depois o grupo 4, que é a Carliane, Juliana, Viviane. E o grupo 5, por último, é o grupo da Leice, né, da Lene, da Tayane e assim por diante. Essa é a sequência. Professor, Então, pode falar. Não sei também se a turma concorda, mas eu acredito que no lugar dessa socialização amanhã, o senhor poderia antecipar a aula de quarta-feira para amanhã, para o senhor nos orientar, porque acredito que está sendo muita coisa, tá, para a gente assimilar. E aí o senhor, então, cancelava essa socialização, antecipava para o senhor explicar mais sobre o nosso trabalho, para que quarta-feira nós já possamos ter um tempo mais para começar a fazer as coisas devagar, né? Contando que na quinta-feira já é, né, véspera de final do ano, eu acho. Então... Pois é, só que aí, claro, a gente vai estar preocupadas, só que acredito que, claro, todo mundo vai se ocupar na sua casa, enfim. Mas eu acredito que eu acho que se a turma concordasse e o senhor também concordasse também, eu acredito que seria mais ou menos isso. Eu acho que essa socialização a gente já fez, né? Já relatou um pouco, e de repente nós poderíamos deixar essa socialização para o final da aula, né? Para o último dia de aula, cada grupo fala, né? Sobre o que o senhor tá pedindo para que a gente fizesse amanhã. Porque particularmente, professor, eu estou achando muita coisa. E o nosso grupo ele está com um pequeno problema, porque nós tivemos desistência de uma colega nossa, e tem uma outra que está aí decidindo se continua ou não. Então, nós vamos ficar muito sobrecarregadas. Essa é a minha opinião. E eu ainda tenho outras perguntas, mas vamos primeiro nessa aí. E o que vocês acham, turma? E o senhor, né, professor? Claro. Eu concordo completamente com a Alice, professor. Eu acho que a socialização dos textos a gente já fez quando a gente terminava de apresentar o trabalho. A gente sempre falava nossas considerações finais, falando sobre o que a gente achou do trabalho e tudo mais, né? Quando a gente terminou de apresentar o slide. E eu também acho que está sendo muita informação para pouco tempo de aula, principalmente a aula passada. Eu não consegui assimilar muita coisa porque foi muita informação de uma vez só. E conversando com outros colegas também, eles estão achando que está sendo muita coisa para pouco tempo. Então, eu acredito que seria bem mais viável o senhor explicar amanhã o trabalho e para a gente ter um pouquinho mais de tempo para pensar um pouco sobre como vai ser a nossa aula, sobre tudo mais. Então, eu concordo com a Alice. Eu acredito que seja bem mais simples e bem melhor para a gente. Até mesmo por questão da gente aprender, porque às vezes é muita coisa e a gente acaba não aprendendo muita coisa. Bem, professor, eu também concordo com a ideia da Alice, até porque se a gente amanhã fazer a socialização e quarta-feira a gente receber as orientações,
a gente vai ter esse tempo do dia 31, digamos, até a segunda-feira, basicamente um pouco sem contato, porque a maioria das pessoas, como foi um ano difícil para todo mundo, eu acho que cada um quer aproveitar um pouquinho. E no sentido também de que na nossa turma tem algumas pessoas que sofrem por ansiedade, e essa ansiedade ela só está aumentando pelo que eu percebo em relação a algumas coisas que alguns colegas relatam para mim, e quando eu começo a explicar, parece que todo mundo já se desespera. Então, seria, no caso, a gente ganharia um pouquinho mais de tempo para desenvolver essas atividades. Eu concordo também, professor. Eu acho que essa socialização pode ficar para o último dia da disciplina, porque vai ficar até melhor, né? Que a gente precisa de mais tempo e realmente está sendo bem cansativo, mas a gente está levando do jeito que dá, mas estamos levando. Mas mesmo assim, está sendo muito cansativo para o nosso grupo, principalmente porque as meninas trabalham e aí elas não têm muito tempo para direcionar ao trabalho em si, né? Então sobra mais para aquelas para as quais não têm esse tempo trabalhando e ficam mais em casa. Então, para mim, está sendo bem difícil mesmo, porque meu pai está doente aqui, está bem complicado. Sim, professor. Tudo bem. Tá ok. Diga, mais Camila. no sentido mesmo da gente se organizar. Porque se tiver essa socialização amanhã, aí é como se tivesse uma lacuna no meio dessa nossa organização dos trabalhos, né, para tentar entender o que está acontecendo. Aí fica um pouco mais difícil. Não é que a gente não esteja querendo fazer, não esteja compromissado com o que o senhor está Não, nem falando, estou pensando nisso, não, gente. Pelo amor de Deus. é mais para a questão Não mesmo estou que tá pensando difícil. nisso, não. Tá. Não, e isso não, em nenhum momento na fala de vocês isso ficou registrado, né? Nem passa pela minha cabeça. Em nenhum momento vocês demonstraram que não estariam com interesse de fazer ou não queriam fazer. Porque, Eu entendo porque tranquilamente. assim como no grupo das meninas, a gente também teve dificuldade com relação à desistência, né, de um membro do nosso grupo. Então, teve que acontecer um monte de como é que eu posso falar? Alterações, né, no final já do trabalho, em cima da hora. Então, isso realmente mexeu também com a E gente. aí eu também peço para vocês, se vocês já têm as pessoas que desistiram, retirem lá do site, tá? Para não constar como avaliação, porque veja, com relação à frequência, não vou levar isso em consideração. Eu não vou punir quem não está podendo participar, como algumas pessoas me mandaram particularmente, disseram que teriam dificuldade de participar da aula remota, mas assistiria às aulas gravadas, por isso que eu estou postando no grupo lá as aulas e estaria fazendo as atividades. E parece que sim, porque a pessoa que me falou isso, realmente, quando dá, ela entra na sala, quando não dá, mas as atividades que são individuais estão sendo feitas, né? Então, mas isso também é importante que vocês conversem. Mas se a pessoa realmente não está participando, não vai participar, tirem lá do grupo, não mantenham lá no grupo, porque depois na hora eu estou avaliando em grupo, né? Então depois vai dizer, mas a fulana ou o fulano não participou e está tendo a mesma nota. Então só esse detalhe. Ok, então sendo assim, a gente eu ia até fazer uma outra proposição. Até porque, mas vamos lá. O que eu ia propor, ok, amanhã a gente não faria a socialização, a gente deixaria para o final mesmo, como estou propondo, mas aí até para que fique mais claro, a minha sugestão, vamos lá ver se vocês também aceitam, é que amanhã a gente não tivesse a nossa atividade, ficaria para pesquisa, para vocês pesquisarem mais sobre essa característica, e nós faríamos a aula na quarta-feira para explicar como produzir a aula, considerando que aí vocês teriam mais elementos. Essa é a minha avaliação. Mas aí eu coloco para vocês avaliarem se é melhor. A gente faz amanhã, mesmo vocês não tendo essa maior subsídios, faz amanhã mesmo, tudo bem.
Mas a minha proposta seria fazer na quarta, considerando que amanhã teria tempo para vocês buscarem mais elementos para subsidiar o grupo. Tá? Então, vamos colocar, nós temos duas propostas. Uma, a gente realizar as orientações amanhã, ok, não é problema. E a minha proposta é a gente realizar a orientação na quarta, deixando que amanhã vocês pudessem, pelo menos, ter mais elementos sobre a pesquisa, sobre o que vocês queiram fazer, de repente, ter uma ideia da aula que o grupo pretende desenvolver, considerando que cada grupo vai desenvolver duas propostas, né, de aula, uma usando o recurso A e recurso B. O que vocês acham mais pertinente? Aí eu coloco para avaliação de vocês. Por mim, não tem problema algum. Tá? Ok. Quanto à socialização, a gente pode deixar tudo para o final, não vai ter problema. Contanto que vocês postem as atividades, tá? No SIGA. E qualquer dúvida, gente, se alguém tiver dificuldade, entra lá no WhatsApp e me informa, porque se precisar de mais um prazo, a gente altera, mas os relatórios, alguns já até mandaram por e-mail, é só postar lá no SIGA. Como eu frisei, nós só tínhamos 10 publicados, mas alguns receberam no e-mail, então é só isso. E as demais atividades que está faltando 2 grupos publicar ainda, aqui, ó. Então vamos lá, o relatório do CEOPA já até aumentou, só tínhamos 10, já passou para 13. Então só aqui rapidamente ler para vocês. Também já aumentou o grupo que estava faltando o formulário. Então olha lá, nós já temos aqui a Alice, a Anne Caroline, a Anne Carla, Bianca, Camila, Carliane, Isabelle, Jackson, Jéssica, Juliane, Laís, Silvana e Tayane. Já estamos 13, antes só tinham 10. Né? Então, rapidamente já 3 pessoas. Então, até meia-noite para postar o relatório. Já fizeram, é só postar o relatório. De grupo, trabalho de grupo estava faltando o grupo, anteriormente estava faltando o grupo 3 e 4. Postar dos textos, está faltando. Só temos. Eu sei que um grupo, acho que é o grupo 5, postou lá no e-mail, não estava conseguindo colocar no SIGA. Por e-mail, não sei se chegou, mas. Não, chegou, eu vi, mas é bom postar aqui. Então, olha, tá. O grupo 1, o 5, o 3. Eu tenho um grupo que postou no e-mail, então está faltando aqui, só postar o grupo 2 e o 4. Então, verifique se conseguem postar essa atividade ainda. Deixa eu até fazer uma alteração aqui, porque eu acho que estava até o dia 22, ou até o dia 24. Eu vou alterar também para... Deixa eu ver aqui. Era até o dia 22. Eu vou alterar só para colocar aqui no SIGA também, tá? O grupo. Porque mandaram lá para o e-mail, mas só para ficar registrado. Então, também eu peço para o relatório dos textos, né? O resumo do texto, colocar para cá também. Então, eu vou alterar até hoje, dia 28, também. Tá? Então, está faltando... Pronto, atualizar aqui. Prontinho. Então, incluir aqui. Então, então está faltando lá dos textos, né? O resumo. O grupo 2 e o grupo 4. Tá? Em relação ao formulário do ensino fundamental, está faltando apenas um grupo. E educação infantil. Deixa eu ver qual é esse grupo. Anteriormente estava faltando o grupo 3 e 4. Vamos ver agora se está aqui. Tem um grupo 1, 2, 3. Está faltando só o grupo 4. Tá? Postar atividade do ensino infantil e provavelmente também do ensino fundamental. Deixa eu ver aqui. Só o grupo 4, tá? Então, até hoje, até meia-noite, vocês têm essa atividade para vocês postarem. E a atividade do site está tudo ok, os 5 grupos já postaram. Tá?
E aí amanhã a gente, então, aí, pois é, vocês acham melhor a gente ter amanhã a aula ou na quarta? E, professor, Eu eu acho que acho. é importante a gente ter o tempo para pesquisar, realmente, entendeu? O nosso grupo geralmente se organiza primeiro, a gente decide como é que a gente vai distribuir as atividades, e aí sim, cada uma pesquisa, depois a gente socializa para começar a formular. Então, realmente, a gente depende de um certo tempo para a gente ter as informações e começar a compilar, né? Então, eu acredito que Uhum. seria importante a gente ter o dia da pesquisa. Diga, Alice, se você queria falar antes da Lene. Ou- Deixa eu lembrar, professor. Eu acho que hoje talvez a gente já teria um tempinho, claro, também me dirijo à turma, né? Um tempinho para pesquisar alguma coisa. E aí acredito que na quarta-feira, sem problema, o senhor poderia explicar pra gente. Mas se a turma decidir também amanhã, pode ser. Mas eu tenho uma dúvida aqui, professor, enquanto a galera vai pensando. Posso Tá, perguntar? Assim, pode. nós vamos ter que fazer 2 relatórios, 2 planos de aula, que é referente aos recursos de cada grupo, certo? Essa Isso. pesquisa dos nossos recursos, né, que é a experiência, a característica, etc., ela tem que ser para o ensino infantil e ensino fundamental, ou o grupo vai escolher apenas um? Não, a pesquisa dos dois. Vocês vão pesquisar para os dois. Então, experiência do uso, por exemplo, do audiolivro na educação infantil. Pesquisa, o que é que tem de experiência? Tenta pesquisando aí na internet, verificar relatos de artigos, de relatórios, o que vocês encontrarem. E também pesquisa sobre o uso do audiolivro na educação infantil e depois no ensino fundamental. Ok. Quanto à aula, o grupo decide, tá? Se um grupo, por exemplo, do audiolivro, a turma, vocês decidam que uma vai fazer para atividade para educação infantil e outra vai fazer para o terceiro ano do ensino fundamental. Ok, eu não vou definir. Eu estava até pensando em definir um grupo que tirou, por exemplo, aleatoriamente tirou uma letra, eu colocaria como para educação infantil, só para educação infantil. Mas eu acho melhor não, deixa livre, vocês decidam. Vocês escolham, acho melhor. Se a gente estivesse no outro contexto, seria diferente. Eu definiria já algumas atividades. Mas considerando que a gente está nessa situação, deixa vocês definirem tranquilamente. Se vocês agora só não podem perder de vista, tá? Dentro de acordo com o que diz a BNCC em relação ao conteúdo. Então, não vou ministrar aula para o 8º ano, para o 7º ano, que vocês nem vão ministrar enquanto professoras para essas séries. Então, ou educação infantil, ou do 1º ao 5º ano. Se o grupo definir que vai trabalhar só com ensino fundamental, ok. Vai trabalhar só com ensino médio, ok. Ou desculpa, educação infantil, ok. Não tem, o grupo, eu vou deixar essa autonomia para o grupo. Diga, Juliane. E professor, duas coisas. Primeiro, eu olhei agora, verifiquei lá no e-mail, não está no nosso, do grupo 5, a estrutura do plano de aula para a gente fazer. Desculpa, não foi, tem um PowerPoint chamado Orientações. É um PowerPoint. Vê lá, Orientações Site, que eu mandei na quarta-feira. Foi quarta, acho que foi terça tá. ou quarta. Sim. Ele E outro, Ah, é uma videoaula. Aí tá. Mas não é para educação infantil e ensino fundamental, ou a gente escolhe se faz para educação infantil ou para ensino fundamental? vocês podem escolher. Vocês podem fazer Mas é uma para só educação. um vídeo.
Não, são duas videoaulas, usando cada um recurso. Não são dois recursos para cada grupo? Uhum. Então, Entendi. é uma para cada recurso. Então, vamos lá. Vamos supor que o seu grupo seja lá, cinema e televisão. Então, você vai utilizar uma videoaula produzindo aula, tendo como um dos recursos a televisão. Aí, se vai ser para o ensino fundamental ou para a educação infantil, o grupo define. A outra é utilizar o cinema, um filme, né? Então, Procurando Nemo, Procurando Dory, Shrek, enfim, de acordo com o tema, né? Você vai usar o cinema, um filme, para trabalhar como referência daquela aula. Pode ser para educação infantil ou para o ensino fundamental. O importante é que são duas aulas, videoaula que cada grupo vai produzir. Uma para cada recurso. Porque, na verdade, gente, eu tinha pensado em individual. Cada um faz a sua aula dentro do grupo. Achei melhor fazer em grupo, porque eu sei que a questão da pandemia é muito complicada, então é melhor fazer o grupo. Mas vocês vão definir, tá certo? Entendeu, Juliane? Eu passo já a palavra, Carliane, só um minutinho. Ver se a Juliane entendeu, se os demais entenderam, né, tanto a pergunta quanto a resposta que foi dada. Cada Eu grupo são entendi. 2 planos de aula, um para cada recurso. A videoaula, são 2, uma de cada recurso. Se todas serão para a educação infantil ou todas para o ensino fundamental, você decide, o grupo decide. Ficou claro, Juliane? Sim, professor. Tá, né? Carliane, você queria falar, levantou a mãozinha, pode perguntar. Professora, era só para avisar que a Alice saiu da sala e não está conseguindo voltar. Não está conseguindo voltar? Não, ela mandou lá no grupo do WhatsApp. Mas não chegou aqui o convite, pedido dela. Vê se ela tenta novamente. Porque não. Deixa lá, não. Ver se ela consegue fazer o pedido, porque Eu não falei aqui chegou para aqui. ela. Ah. Diga, Camila. Professor, sobre a questão da videoaula. Então, no Tá. caso, eu vou produzir um vídeo aula para cada recurso, com duração de 20 minutos cada, ou eu explico em 20 minutos os dois recursos? Não, veja bem. Você pode utilizar até mais recursos. Então, por exemplo, você vai usar o PowerPoint, por exemplo, para dar aula. Vamos supor que você escolheu matemática, para trabalhar adição, a matemática. Ok. Então, você vai trabalhar com, primeiro, um PowerPoint. Ok. Você vai apresentar no slide o seu PowerPoint sobre conceitos, definições. Veja, no seu caso, por exemplo, o seu recurso é cinema, é vídeo, é filmadora. Então, de repente, então você pode pegar aí você já usou um PowerPoint para apresentar o conteúdo, para ilustrar o conteúdo da aula. Você utiliza, por exemplo, uma passagem lá do Shrek, ou do Procurando Nemo, Procurando Dory, que está falando da matemática, né? Você vinculou aquele assunto. E como atividade, de repente, você prepara, como para avaliação, um formulário lá do Google Formulário, um teste. Você fazer contas para o aluno desenvolver. Então, veja, tem 3 recursos que você utilizou, mas um dos recursos que o seu grupo teria que apresentar era no caso do cinema. Então, está aqui, você, ok, fechou a aula, em 20 minutos você deu a sua aula sobre adição. Então, a adição é isso, tem esse contexto. Eu apresentei um PowerPoint. Para ilustrar, eu posso
pegar produzir de repente um vídeo do YouTube que está falando de adição, uma animação, é um filme, ok? E como atividade você vai propor um exercício para que o aluno desenvolva sobre a adição, lá usando o Google Formulários. Pronto, você fechou isso em 20 minutos. Essa é a primeira aula, essa é a aula do grupo. A outra é a televisão. Então, peraí, então vamos trabalhar, o tema da aula vai ser língua portuguesa, então eu vou trabalhar sobre dígrafo, vou trabalhar sobre substantivo, tá? E de repente eu posso pegar como elemento, o Luciano Huck tinha lá o Soletrando, então eu posso pegar uma gravação lá do Soletrando, a palavra é Calhambeque, ok? Lá, a identificar o dígrafo, LH e tal, ok. Então eu dei o tema da aula, utilizei um recurso para ilustrar aquele conteúdo e promovo uma atividade de avaliação. Então, tem lá um exercício, uma folha de exercício que eu elaborei lá no Google Documentos, que eu anexei lá no meu plano de aula, está lá a folha de exercício com várias palavras para a criança escrever lá os dígrafos, identificar os dígrafos. Fechou. Então, são 2 aulas, uma para cada recurso. Ficou claro? Eu acho que entendi. Então, eu vou fazer um vídeo aula para cada recurso. No nosso ficou jornal e livro didático. Então, eu vou fazer um vídeo aula de 20 minutos para o livro didático, gerando atividade no Google Forms. E para o jornal, a mesma coisa. Eu dei o exemplo do Google Forms. Você pode utilizar o Google Forms, pode usar outros, né? Exatamente. Então, você tem 2 recursos, jornal. Então, você vai trabalhar com o jornal na sala de aula. Pode ser que, de repente, o tema da aula seja o jornal. Vai ficar a critério de vocês. Utilizar o jornal como um meio de comunicação. É um exemplo. Mas, por exemplo, eu posso pegar o jornal, a ideia, aí no caso, se você tiver um jornal impresso em casa, você pode até mostrar notícia, tá gravando no celular, tá gravando no computador, mostrar notícia e tal. Mas tem também o jornal, hoje eles são digitais, então eu posso pegar uma notícia digital e ilustrar para o meu aluno, então de repente eu posso analisar, claro, dependendo da faixa etária, aumentou o índice da Covid no Pará, então eu posso pegar uma matéria, os municípios onde isso tem ocorrido maior incidência, e aí eu uso aquela parte do jornal para trabalhar com o aluno. Por isso que é importante vocês terem esse levantamento preliminar, e aí, é claro, também a criatividade do grupo para desenvolver a aula e também de acordo com a faixa etária que vai se trabalhar. Tá ok? Entendeu, Ok, Camila? professor, entendi. A Carliane também está com a mão levantada. Diga, Carliane. Não, professor, que eu esqueci de abaixar mesmo. Tá. E a Alice não conseguiu entrar de novo, não? Ela não mandou no convite. Não, ela não. Estranho, mas tudo bem. Mais alguma dúvida? A Jéssica Figueira hoje está calada, não falou nada. Diga aí, Jéssica. Oi? Alguma dúvida? Tá tudo claro? Não, tô. Tá claro. Tá, né? Tá. Olha, qualquer coisa recorra a Jéssica, que ela é monitora. Não, não. Não, por favor, não. Viviane, tudo ok? Sim, professor. Vou tentar fazer esse relatório. E Qual fazer esse relatório? outro. O relatório ainda. Não sei. Aham. Por que não fez, menina? Estava tentando fazer esse do site, né? E eu esqueci do relatório. Aí o senhor falando que eu fui andar. Que eu não tinha feito ainda. Bora preparar isso aí. Jéssica Carvalho, alguma dúvida? Tayane, Jackson,
Todas, professor. Mas, Todas as dúvidas? Não faça é, isso. mas eu vou rever as aulas novamente para ir fazendo no passo a passo, que é melhor. Certo. É, Eu Anne também, professor, Duarte. vou ver o vídeo depois. Desculpa, Tá. professor. Não, tudo bem. Anne Duarte, aquela dúvida em relação à edição do site, ficou claro? Professor, eu estou Oi. tentando aqui fazer, mas até agora eu não consegui entrar, entendeu? Mas eu vou rever a aula depois para ver se eu estou fazendo direitinho, porque eu estou tentando não conseguir entrar com o e-mail pedagogia nosso, né? Mas eu vou dar uma olhada aqui na aula e vou ver se eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas o site que o grupo tem que ser pelo e-mail do grupo que vocês criaram, né? Professor, e se por acaso a gente não criou pelo e-mail do grupo? Eiane, Tem que descobrir qual foi o e-mail. O ideal era você criar pelo e-mail do grupo. A Carliane quer falar. Diga, Carliane. se for tentar abrir pelo celular, não tem como mesmo fazer a edição, tem que ser pelo notebook. A edição somente pelo computador, pelo celular não dá para fazer. Tá bom, professor. Então pode ser isso. Você consegue visualizar pelo celular o teu site, mas infelizmente o Google Sites ele ainda não está ainda habilitado para celular. Ele pede para você acessar no computador. Eu não sei o motivo, isso é coisa do Google, porque, por exemplo, no Google Documentos, apresentações, planilhas, isso tudo você faz pelo celular. Você baixa o arquivo, ele é leve, dá para você fazer edição, edita, escreve texto, faz seu trabalho sem problema algum. Seja com o Google Documentos, o Google Apresentação, o Google Planilha, Google Sala de Aula. Agora, o do Google Sites, a edição, não sei o motivo, ele não dá para fazer pelo celular, que é uma pena. Não sei te dizer qual é o motivo. Não tenho. Camila, você ainda está com a mão levantada? Quer fazer mais uma pergunta? Não, professor, foi o aplicativo que não baixou. Mas já que o senhor perguntou agora, sobre o nosso e-mail lá, que eu fui verificar, já foi a orientação sobre esse trabalho de hoje para o grupo Já 3? foi, desculpa, não entendi no Já final. foi. Já foi o quê? Essa orientação em PowerPoint para o nosso grupo, que eu não encontrei lá no e-mail. Não, essa apresentação eu foi enviada na terça-feira. Eu só fiz aqui resgatar. Deixa eu ver, está compartilhada a tela. Por exemplo, essa apresentação eu fiz na terça-feira, que era de orientação para vocês criarem o site. Quando terminou a aula, eu enviei para o site de cada um dos grupos. Vejam se não está no e-mail do grupo. Sim, essa do site está referente à aula de hoje, sobre a atividade que nós temos que fazer. O senhor já compartilhou com os grupos. É que eu estava procurando no nosso grupo agora e eu não vi. Não, de hoje eu ainda não mandei nada, porque essa apresentação é a mesma que eu mandei terça-feira. Eu só estava aqui recuperando era a distribuição dos recursos com o número do grupo. Porque essa orientação aqui eu passei na terça-feira e disse que hoje eu fazeria a explicação detalhadamente. Eu pedi que a única atividade que efetivamente que eu dei na terça-feira, que era para produzir o site, foi essa daqui com o código para criar o site. Aí essa questão dos recursos eu falei rapidamente e também do plano de aula. Aí eu disse que hoje eu explicaria melhor. Então foi isso. Esse material já foi encaminhado para o e-mail de vocês. Agora, quanto à gravação da aula, mais tarde eu mando a gravação da aula de hoje. Tá? Tá, entendi, professor.
Deixa eu ver aqui no chat se tem mais alguma coisa. Imagine eu com o meu J5 só. Bem, olha, a Alice voltou, né? Que tinha saído, voltou da sala. Muito bem. Se não houver mais nenhuma dúvida, a gente encerra por hoje. Só tô com a minha professora sair sem querer dar aula. Como é que é, Alice? Eu saí sem querer dar aula e depois tá. não tava conseguindo voltar. Desculpa. E não estava recebendo nenhum convite para você acessar, tanto que você voltou, eu nem percebi. Não sei, porque na verdade, gente, tem aqui a configuração. A configuração era para já está liberada para todos que acessarem o link, mas eu tenho que toda vez, na verdade, permitir. Não deveria. Claro que logo no início tudo bem, mas depois do momento que a aula começa, aí eu estou apresentando uma outra tela, eu tenho que voltar para liberar, isso acaba atrapalhando. Não deveria, porque a configuração está para liberar o acesso a quem tem um link, né, da aula, mas tudo bem. Isso aí é algum detalhe ainda aqui. Bem, então se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente amanhã deixa que vocês continuem, façam essa pesquisa, considerando o material. Qualquer dúvida, entre em contato aí pelo WhatsApp. Aí na quarta-feira a gente dá as ferramentas, sugestões, atividades que você possa utilizar. Dois recursos eu acho que são básicos para vocês usarem para gravar a aula de vocês, tá? Uma delas é essa mesma ferramenta que a gente está usando aqui, que é o Google Meet, dá para você gravar, de repente vocês podem até fazer um teste, ou seja, eu aqui faço minha apresentação, ligo a minha câmera, olá, professor Roberto, vamos continuar nossa aula de arte para a turma do 5º ano de ensino fundamental, a nossa aula será sobre noções de higiene. Aí, ok, em seguida você pode compartilhar uma tela do PowerPoint e vai apresentando e vai socializando, né? E no final, bem, então a gente terminou a aula, deu conteúdo, tem atividade que você... veja, não esqueça, tem um detalhe, né? Tem uma atividade que você possa fazer para fixar o conteúdo, ou seja, eu dei um tema sobre adição, faço alguns exercícios aqui e tal, faço a demonstração. A outra é a folha de avaliação. Então, agora eu vou verificar se o aluno aprender o conteúdo. Aí eu elaboro essa folha de avaliação. Então eu posso... vai ser uma atividade de pesquisa. Coloco um roteiro. O que o aluno vai pesquisar? Tá? Não, vai ser um exercício. Então eu elaboro o exercício. Embora vocês possam encontrar vários exercícios aí na internet, não é para Ctrl+V e Ctrl+C, né? Não vou copiar e colar. Façam do exercício do grupo, né? Então elaborem a atividade do grupo. É isso que a gente pede que vocês façam. E se alguém tiver algum livro didático em casa, de repente, ano passado eu estagiei na escola, eu tenho um livro didático aqui do 1º, do 2º, do 3º, 4º ano, leiam, pode servir de referência. Assim como também dá para pesquisar na internet vários livros didáticos que estão disponíveis para acessar. Tá bom assim? Então a gente ficou certo. Amanhã a gente fica para pesquisa do conteúdo, dos recursos. E aí na quarta-feira a gente já vem para dar demonstração de como usar, por exemplo, o PowerPoint. Eu posso transformar o PowerPoint em vídeo, tá? E tem esse recurso aqui, ou então baixar um aplicativo do celular que grave a tela. E aí eu posso, a partir da apresentação, gravar essa aula, transformar em vídeo, e aí eu posso até compartilhar no YouTube. Essas aulas que vocês vão gravar, a videoaula, vocês podem subir ela no YouTube, só colocar o link lá na sala de aula, que ela vai carregar e de forma tranquila vocês vão ter acesso. E não esqueçam de colocar lá na página inicial do grupo de vocês o link do voltar, tá, para o site do grupo. E se vocês acessarem essa página do site do grupo, deixa aqui até
compartilhar rapidamente aqui com vocês. Espera aí. Tá, só para a gente finalizar. Quando vocês colocarem na página de vocês o login que eu mandei, e vocês depois podem acessar, vocês vão ter acesso ao site da minha disciplina, tá? Então, tem as outras turmas de pedagogia, inclusive desse ano, da manhã, da tarde e da noite, que também fizeram essa mesma atividade que vocês fizeram. Vocês podem passear lá pela página e tentar buscar como referência as atividades. A diferença foi que os alunos lá fizeram individual. Aqui vocês vão fazer em equipe, tá bom? E professor, esse link voltar na primeira página para colocar ou é em todas? Isso. Não, só na primeira. Só na ok. primeira, voltar para esse endereço que eu passei para vocês. Só na primeira página. Nas demais, volta para as páginas anteriores, normal, tranquilo. Só na primeira que, olha, vamos aqui novamente. Vamos pegar aqui o grupo 1. O grupo 1 tem a página inicial. E é bom colocar as fotos, que aí eu vou conhecendo vocês melhores aí. Tá? Então tá aqui, ó, grupo 1, legal, muito, muito legal essa foto. Se os outros grupos tiverem parecido, coloque, que aí fica legal. Parabéns ao grupo 1. Olha, o grupo 1 colocou aqui um voltar, só que esse voltar iria para a última página deles, tá? Então aqui o voltar, volta para aquela, vai voltar para a página. Os demais, ok. O grupo 2, ainda está faltando colocar os botões, voltar em anterior, próxima, tá? Tá faltando, coloque, faça esses ajustes aí até o final da disciplina. Que isso, depois a gente vai avaliar. Essa criação do site faz parte uma parte dele complementa a primeira avaliação e a outra, a segunda também, já considerando currículo Lattes, todas as informações, parte dos recursos. Essa estrutura aqui já está contemplada. A gente vai avaliar. Professor? Oi. Essa questão dos botões, quando a gente coloca lá, precisa. Como é que faz para ativar? Ativar o botão? Porque assim, eu tentei fazer, aí quando eu coloquei, né? Coloquei anterior e próximo. Qual é o Porém, seu grupo? Qual é o seu grupo? Não, é o grupo 2, tá? Que aí a Anne fez, né? Isso aí. Depois eu estava tentando fazer, né? Porque eu queria também tentar aprender alguma Tá, em coisa. qual página você fez isso? Eu fui pelo Google Não, Site tudo mesmo. bem. É porque eu tô mostrando para vocês a página do teu grupo. Você Pois é, colocou só o que botão. não é esse, não é esse, não é esse. Eu fiz outro. Ah, é? Eu fiz outro só para eu poder, digamos que aprender a fazer. Tá. Olha, tô aqui, olha aqui, olha. Vou te mostrar aqui. Olha lá. Isso aqui é um modo de edição. Eu fiz um para teste. Tá aqui, ó. 32, tempo de pedagogia, grupo 6, Barcarena. Isso aqui eu fiz, tá certo? Pelo nosso e-mail, e-mail e nada de... Oi? Olha, tá aqui, eu botei um anterior e um botão próximo, tá? Então aqui, olha, vamos fazer a edição. Botão próximo, vou editar aqui, ó. O próximo vai para a página Antônio. Atualizar, aí tá aqui. Aí veja bem, se você está no modo de edição, você clica, vai aparecer essas setinhas. Aí digo, poxa, mas como é que está funcionando? Então você vem aqui o modo visualizar, ó. Vem aqui visualizar. Aí ele vai aparecer para você como se aparecesse na internet, ó. O anterior, tá aqui, ó, ele ativa, ó. O anterior deve ir para a página inicial, ó, tá aqui a página inicial. A próxima vai para a página autores. Aqui em autores, a próxima deve ir para a página do Antônio. Aí aqui o Antônio tem a foto, tarará. Ainda não coloquei o botão, aí tá? Ok, vou fechar aqui, ó. Sair do modo ó, agora eu vou para o modo de edição. Aí, novamente, então, vou aqui inserir.
vou colocar o botão anterior. Aí deve voltar para a página autores, ó, que é o primeiro, inserir. Aí eu vou aqui, eu posso fazer aqui duplicar, ó, duplicar, carrego ele para cá para o lado e vou fazer edição. Clico em cima dele, lapisinho, vou mudar. O que é anterior eu vou colocar como próximo. Próxima página. Água aqui e a próxima vai para Bernadette. Atualizar. Pronto. Só que quando você está fazendo a edição, você não vê a ação funcionando. Você tem que colocar aqui no visualizar. Tá? Então, visualizar, você só visualiza. Veja, essa alteração ela só fica publicada quando você clicar aqui em publicar. Se você não publicar, a página ela vai ficar lá como tivesse a mesma coisa, sem alteração nenhuma. Então você precisa, depois de fazer todas essas alterações, ou então a cada alteração, clica em publicar. A vantagem é que você tem um botão aqui, visualizar, e você visualiza, ver se está certo, se está colocado, se precisa arredar mais um pouco, se precisa fazer alguns ajustes. Entendi, professor. Obrigada. Respondeu a sua pergunta. Acho que alguém... sim. Tá ok? Então, agora é claro que você só acessa essa página se você usou o e-mail correto, né? O e-mail que ela está publicada lá no seu Drive, porque ela vem aqui para o Drive do Google Site. Então tem que verificar qual foi o e-mail que foi criado. Se foi do grupo ou se foi um e-mail individual. Eu Pois dei orientação, professor. Eu acho que a gente vai ter que fazer outro. Eu dei a orientação de criar pelo e-mail do grupo, porque como é do grupo, todos têm acesso. Então, todos podem fazer a edição. E um detalhe aqui, olha, como eu tenho várias contas Gmail, olha, eu cliquei aqui Google Sites, olha, apareceu uma outra conta, mas não era nessa conta que eu quero. Então, eu tenho que procurar aqui qual é a conta que eu quero fazer as edições. Ó. Então, de repente é isso que a Anne não está encontrando, e aí pode ser que ela não encontre a página, porque ela deve ter feito no e-mail, até aparecer no site, ó, tá aqui, ó, Tecnologia Educacional. Essa é a página da minha disciplina que eu criei e que eu faço as alterações. Tá ok? Agora, também se vocês lerem lá a apostila que eu mandei, veja que o processo é tudo repetido, não tem mudança nenhuma, né? É muito simples, muito fácil de produzir. Não sei se a preocupação antes da Lene, poxa, a gente vai produzir um site, está aí, ó, não é tão difícil, é só atenção mesmo, né? Você acaba fazendo ações muito repetitivas. Tá ok? Tá ok, professor. Então, muito bem. Então, por hoje, uma boa segunda-feira, boa pesquisa amanhã. Na quarta-feira a gente retorna. Já com esses encaminhamentos todos. Tá ok? Obrigado pela atenção. Uma boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau, professor. Boa tarde. Boa tarde.